Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Rodinei Silva e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês de uma forma definitiva todos os tipos de ligações para que você consiga ligar de uma vez por toda essa jossa de S-ONOFF Mini, tá bom? Hoje eu vou explicar para vocês como vocês fazem a ligação tanto simples como paralelo e até mesmo intermediária. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu aconselho você fazer antes de você começar a instalação, antes de você começar a abrir caixinha dentro da sua casa, é você pré-configurar já o S-ONOFF. De preferência galera, pega uma mesa, um lugar aí que você consiga ter uma energia, né, um ponto de tomada, você pega um pedaço de fio, liga na tomada direitinho, alimenta o N-in e o L-in dele. E se você já tiver o interruptor, coloque no S1, no S2, já faça um pré-teste, tudo direitinho, já configura ele já na sua rede Wi-Fi. Isso vai poupar bastante tempo na hora que você estiver fazendo a instalação, porque imagina, às vezes você fica num local às vezes não muito legal, né, com os fios ali tudo pendurado para você ainda ter que fazer a configuração. Então eu aconselho que você faça antes uma pré-configuração, já testando tudo, porque aí quando você for instalar vai se tornar muito mais fácil, né? Às vezes para você instalar um, ok, você vai lá e faz tudo em loco, mas imagina se você vai instalar 4, 5, 6, 8. Então eu acho muito mais fácil vocês começarem sempre já fazendo os testes e a pré-configuração, já deixando tudo funcionando, tudo nomeado, tudo direitinho. Você marca cada interruptor de qual ponto que é. Isso vai tornar muito mais fácil a sua instalação e você vai ter muito mais sucesso fazendo dessa forma. Então vamos lá galera, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então primeiro a gente vai começar com uma ligação comum, né? O que seria essa ligação comum? É justamente aquela forma que a gente encontra, né? Você acabou de abrir seu interruptor na sua casa, talvez você vai encontrar isso aqui, ó, né? Só para você ter uma ideia aqui. Aqui no caso, geralmente as casas, na verdade era para ter um padrão de cor, tá? Mas você pode abrir só a caixinha aí e ter realmente uma grande surpresa, como foi o caso aqui de um cliente aqui, ó, que ele chegou, o fio de retorno, né? Era azul, os dois retornos dele, aqui ele ligava dois circuitos, ele queria colocar o SONOFF apenas em um. Então eu imagino aqui o vermelho seja a fase, né? Dá para ver aqui que isso aqui é um interruptor comum. E então essa fase está sendo chaveada aqui, ó, tanto para esse retorno aqui, que é esse fio azul, como para o retorno de baixo aqui. A questão aqui para você conseguir instalar o SONOFF numa ligação comum é você conseguir fazer com que tenha um neutro aqui. Caso não tiver um neutro, você vai ter que puxar, que geralmente esse neutro ele vai estar do outro lado, é o outro circuito da lâmpada. Tem muitas pessoas que me perguntam, como é que eu faço então para conseguir obter esse neutro? Você pode pegar esse aqui, o retorno, né? Você prende uma fita guia e você puxa, abre lá a sua lâmpada, puxa a fita guia usando esse fio como guia. E depois você mede um pedaço de fio que ficou lá do retorno, você compra um tamanho igual, amarra os dois e puxa a fita guia de volta, você vai ter o neutro aqui. Isso vai ser o suficiente para você fazer a ligação do S-ONOFF. Só para vocês entenderem melhor aqui, eu tenho uma imagem aqui para mostrar aqui. Então a gente tem a fase, né? A fase ela vem aqui pro interruptor, né? Que é o que a gente encontrou naquele caso. Você tem um neutro que já está ligado direto na lâmpada, igual eu já tinha explicado anteriormente. E você tem um retorno. Geralmente as cores do fio, às vezes do retorno é um amarelo ou um branco, né? E sempre o neutro e o fase vai ser sempre vermelho e azul. Mas nem em todo caso, né? Nem em todo lugar vai ser dessa forma. Então saber identificar isso vai te ajudar pra caramba. Se você conseguir ter aquelas chavinhas, né, que você compra aí, ela é super barato, né, que você consegue identificar a fase, que ela acende, né, conforme você aperta em cima e coloca no circuito, você identifica aí qual deles é a fase, fica muito mais fácil de você conseguir solucionar rápido aí e fazer a instalação. Depois, aqui a segunda parte, né, o S-ONOFF já instalado, como você voltou com o neutro lá, então você já tem um neutro aqui no N-in, você tem a fase aqui no L-in, depois você no L-out você tem a saída da lâmpada. E no S1, S2 somente ligar o interruptor, tá? Sem energia nenhuma. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui que as pessoas às vezes ficam achando que essa parte do S1, S2 é de alta potência. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Dentro do S-ONOFF Mini, com essa imagem que você pode ver aqui, ó, aqui é a parte de alta potência. Então você tem lá o N-in. Você vai perceber que tem duas entradas, mas ele é jampeado aqui dentro por solda. Você vê que é tudo reforçado a parte de alta tensão aqui. Então você tem a entrada do AC e a saída aqui, ó, que é o L-out. O S1 e S2 são essas duas entradas que você está vendo aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, são todos os componentes que já ficam ligados direto no circuito aqui, mas de baixa tensão. Acho que eu devo ter uma outra imagem aqui, onde você vai conseguir perceber isso muito melhor. Aqui, como vocês podem ver, ó, ele entra num que a gente chama de porta, dentro do CI. Então
é uma GPIO, né, aqui ó, GPIO 04, que é o S2, e o ground da parte de baixa tensão. E essa parte aqui fica em torno de 3.3 a 5 volts. Então ele é baixo. Se você entrar aqui com fase ou neutro, ou se você tentar, ou sem querer esquecer a fase ou o neutro do circuito, dos interruptores, com certeza você vai queimar. E a primeira parte que sempre queima, que é o que mais às vezes chega aqui de problema, é esse resistor aqui, ó, o R8. Agora eu vou mostrar para vocês a ligação paralela de como vocês vão fazer aí. Então a primeira coisa, vamos entender como é que é a ligação paralela, né, uma ligação paralela comum, né? Então você tem os dois interruptores, são duas caixinhas que você vai ter lá, provavelmente o interruptor 1 e o 2 aqui, né? Você vai perceber que o interruptor, ele é especial, ele vai ter 3 polos, então você vai perceber que ele tem 3 pontos interligados nele. Então você vai ter aqui um fio passando direto, né, da parte de cima para a parte de cima, da de baixo com a de baixo. E depois de um lado você vai ter a fase e da outra ponta no meio, né? Você vai ter a fase aqui no meio, do outro lado você vai ter o retorno e o neutro indo direto para a lâmpada. E é nesses dois fios que estão o chaveamento. Conforme você vai mudando as chaves aqui, ele vai ter o contato ou não para interligar a lâmpada. Então, como é que você deve fazer para instalar o S-ON-OFF nessa situação? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, né? Aquilo que eu já tinha dito anteriormente. Você vai cortar o fase, vai tirar o fase fora e você vai tirar o retorno fora. Então, vai ficar aberto. E aqui você já vai ter os pontos S1 e S2. Aí, para que lado você vai levar o fio, né? Para qual caixinha que você vai levar aqui, vai depender muito de que lado você vai deixar o S-ON-OFF. Se você vai deixar ele aqui mais fácil, você vai achar mais fácil deixar onde está a fase e puxar um neutro aqui para essa caixinha. Ou você vai levar ele lá para o lado do retorno e no caso, eu acho que você vai ter mais trabalho, que além de você puxar o neutro, você vai ter que também puxar a fase. Então, eu aconselho você sempre a identificar onde está a fase e deixar o S-ON-OFF sempre do lado que está a fase. E aqui eu vou mostrar outra imagem da ligação. Então aqui o que eu fiz? Eu preferi deixar ele nessa caixinha perto do interruptor 1. Então ó, eu já tinha a fase lá, eu puxei o neutro para ali e eu peguei do outro lado, né, onde ficaria o S2 aqui, eu puxei mais um fio vindo do interruptor 2, então da outra caixinha. E aqui, como eu já estava nessa caixinha, eu só interliguei aqui no meio. Essa imagem aqui foi cedida pelo Rafael Miranda, eu quero agradecer muito ele aí por permitir usar. Então, imagina aqui que ele tem uma ligação paralela, né? Então ele tem aqui os dois fios amarelo e um preto de um lado. Do outro, ele chegou os dois fios amarelo igual eu falei, né? Nos dois polos. Ele pegou o do meio aqui, já derivou. E o preto ele trouxe lá do outro lado. Então pela sua outra imagem, você vê aqui que é esse fio preto que vai lá para o outro lado. Só que ele me constatou um negócio que tem acontecido com o pessoal, que assim, quando você está passando o cabo S1 S2, como ele passa junto com energia, às vezes ele acaba trazendo, induzido, um pouco de tensão. Isso faz com que às vezes a lâmpada ligue sozinho, ou fique dando interferência, ou às vezes você vai mudar a chave lá e às vezes não muda o status. Muita gente tem falado que até nessa versão 3.5.0 tem piorado essa situação. Então o que o pessoal até da SON-OFF eles recomendam, né? Que você coloque um capacitor de 100 nanofarad. Aqui até uma imagem que eu acabei pegando da internet aqui, no S1 e no S2. Tá? No caso, a pessoa aqui ela soldou dentro do S-ON-OFF, mas você não precisa fazer isso, tá bom? Você pode fazer como o Rafael fez aqui, que ele teve esse mesmo problema. Só que ele já veio aqui, ó, ele conseguiu o capacitorzinho aí numa casa de eletrônica, né? Ou até mesmo comprado na internet. E ele colocou aqui no S1, no S2. Uma coisa só que eu aconselhei ele aqui a fazer é reduzir um pouco esse terminal para ele ficar bem junto aqui do fio, para evitar, né, qualquer contato com a parte de fase aqui. Mas isso aqui tem resolvido, assim, quase que 99% dos casos tem resolvido, tá bom? Então, aí uma outra pergunta que o pessoal me faz, poxa, mas aí se explicou o comum, o paralelo, e quando é intermediário, né? O que acontece quando é intermediário? Então, a primeira coisa eu vou mostrar para vocês aqui, né, uma ligação intermediária. Então, você vai ter aqui um terceiro, né, como se tivesse um terceiro ponto na sua casa, que foi também o caso do Rafael. Ele teve esse terceiro ponto, então ele também colocou o capacitorzinho, tudo, porque ele também teve a mesma dificuldade. Mas aqui, se vocês repararem em relação à ligação intermediária para a ligação paralela, é praticamente a mesma coisa. Você vai cortar os fios aqui desse lado e desse lado, você não vai mexer em nada aqui no seu intermediário, tá bom? Se ele já está funcionando, quer dizer que os fios já estão ligados certinho, que é isso aqui que eu estou falando para vocês aqui, ó. Então, eu tirei aqui a fase,
tirei aqui do outro lado, vou deixar o SONOFF aqui, que eu acho melhor, porque eu vou ter que puxar menos fio. Então tá bem claro aqui. Não mexo mais em nada aqui nos outros interruptores. A ligação que tá é o que vai ficar. E isso aqui vai ser a ligação final. Então você vai ter a fase chegando aqui, o neutro chegando no SONOFF. Eu puxei aqui, ó, S1 e S2 lá vindo do outro lado. Ele ficou aqui nessa caixinha aqui do interruptor 1. Então eu tinha essa caixinha interruptor 1, aqui do intermediário e a caixinha do interruptor 2. Então com isso aqui eu deixo o SONOFF funcionando perfeitamente. E eu vou mostrar aqui na real para vocês entenderem. Ó, então ele tinha esse paralelo aqui, ó, o fio preto que ele levou lá para o outro lado, para o SONOFF. Então ele tinha esses dois fios vermelhos. Esses dois fios vermelhos chegou no interruptor intermediário, que é esse aqui. Desconsidere esse de baixo aqui, tá bom? Ele não tem nada a ver. Então ele chegou aqui, ó, os dois fios vermelhos, só que aqui ele acabou saindo como dois amarelos. Mas isso não muda nada, gente. Então chegou aqui dois fios amarelo e aqui você teve um fio branco que ele derivou para fazer o S1 e o S2. E o restante ele trouxe aqui o neutro, a fase, e aqui o branco saiu para o retorno da lâmpada dele. Então ele teve a ligação da lâmpada lá em cima com o fio branco. E ele acabou usando também o capacitorzinho lá no S1, S2, sem aí grandes problemas. Tá bom? Gente, eu espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido aí para vocês aí todo tipo de ligação. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário. Se você curtiu o vídeo aí, já deixa seu joinha, porque isso ajuda essa mensagem aí, as informações chegarem para mais gente. E se vocês quiserem adquirir qualquer equipamento aí SONOFF e equipamentos também da linha Smart Light, tomadas, interruptores, eu vou deixar o link embaixo aí na descrição. E eu quero agradecer demais a sua atenção aí e nos vemos no próximo vídeo aí. Até mais!